Olá, estamos de volta com mais um episódio do Sem Ponto Final, o podcast da Docton TV, que vai dar continuidade a uma série de entrevistas aí falando sobre as eleições municipais de 2024. Nosso convidado de hoje é o Rainer Alves, que a gente já agradece pela sua presença, por ter aceitado aí nosso convite. Eu agradeço aí a oportunidade, de estar aqui nesse programa pela primeira vez. Eu já estive na Docton TV por outros momentos, participando de alguns programas de televisão. E agradecer a audiência aí que está nos assistindo. Espero poder colaborar com alguma coisa de positivo para a nossa cidade. O Rainer, então, a gente já está aí conversando sobre eleições municipais. Parece que está longe, mas a gente vê que já está. É o comentário da cidade, onde você vai, com os amigos, as rodas de conversa. E conta um pouquinho pra gente, da sua história, até para o nosso público também entender, como que você chegou na política, como é que foi esse início? Olha, eu passei a gostar de política, a entender um pouco de política aos meus 16 anos de idade, né? Mas antes disso, eu era um adolescente, muito curioso e muito questionador. Eu sempre me perguntava para si próprio o porquê das coisas, por que tanta gente passa fome, tanta gente está na miséria. E a gente vai tentando compreender o mundo, a forma que o mundo funciona, e dentro desse questionamento a gente vai buscando. E eu ficava inconformado, por que existe tanta desigualdade, E eu fui buscar, dentro da minha realidade da época, que eu era estudante, uma forma de poder colaborar ou fazer com que isso se amenizasse de alguma forma. E aí a gente, junto com alguns colegas na época, a gente fundou o Grêmio Estudantil da Jairo Grosso, na época eu estudava lá, e a partir daí a gente começou a fazer alguns movimentos, E a gente fez manifestos na Câmara Municipal de Caratinga em 2012. E na época eu fui capa do Diário de Caratinga, um jovem revolucionário. Eu acompanhava as reuniões de terça-feira. Já tem bastante tempo, Exatamente. Sérgio, você continua jovem, mas já começou cedo, Exatamente. Isso faz 11 anos, Então, eu sempre tive isso comigo, Não foi nenhum direcionamento de ninguém. Não foi nenhuma referência de família, porque na minha família não tem ninguém político. É algo que eu mesmo despertei, E eu venho trabalhando. A gente vem amadurecendo também ao longo dos anos. O mesmo pensamento que eu tinha naquela época não é o mesmo que eu tenho hoje. Hoje algumas coisas estão mais amadurecidas, mas a gente sempre está buscando crescer e evoluir nesse sentido. Tem um negócio que você participou, Rainer, que eu acho mó legal, cara. E queria que você falasse até um pouquinho para a turma, assim. Sim. Principalmente essa galera estudantil e tal, que eu acho mó barato, que é o Parlamento Jovem. O Parlamento Jovem. Exatamente. Acho que marcou muito a sua imagem. É uma coisa que todo mundo, assim, da imprensa, principalmente, liga você, porque a gente teve um contato muito legal nessa época, O que acontece? A questão lá do Parlamento Jovem, em 2013, teve aquelas manifestações pela redução da passagem de ônibus, E o movimento Passe Livre em São Paulo foi um movimento muito forte e aquilo repercutiu e ganhou uma proporção muito grande. E teve esse movimento aqui também na cidade de Caratinga. E a pessoa que puxou esse protesto para cá fui eu, Eu puxei esse protesto, foi no dia 20 de junho de 2023. Foi nesse dia, inclusive, que o povo tomou a esplanada lá dos ministérios e o Congresso Nacional, a Casa Legislativa, E foi, assim, um momento muito inspirador, sabe? Mas a gente imaginava que poderia acontecer dali até algo muito maior, mas acabou ficando só naquilo mesmo, E a partir desse movimento... Já foi um início depois para um movimento grande, Gerou até o impeachment da presidente Dilma. Depois foi tendo desdobramentos que acabou gerando o impeachment da Dilma. Mas, a partir daquele momento,
algumas pessoas me observaram, né, e me fez o convite. Né, a pessoa, na pessoa da Simone, que hoje trabalha na educação, é uma pessoa que eu tenho um convívio muito bom, ela é uma pessoa que acreditava em mim na época. Ela me fez o convite para participar do Parlamento Jovem. E assim, ingressei, né, fui presidente do Parlamento Jovem naquela época. A gente, com os demais colegas integrantes do Parlamento Jovem, a gente fez algumas propostas de lei, fizemos a votação, como é feito nas reuniões dos vereadores e deputados, e a gente levou algumas propostas para a Assembleia Legislativa. E lá teve uma proposta minha que foi aprovada na Assembleia Geral, no qual reunia, se eu não me engano, na época, mais de 50 cidades. Mais de 50 cidades mineiras traziam seus parlamentos jovens, né, que eram feitos nas suas localidades, e com as propostas. Aí fazia uma plenária geral, que durava o dia inteiro, era cansativo pra caramba, e mostra que o trabalho de deputado na questão legislativa é cansativa, porque lei, você lê, uma lei orçamentária, para você ter ideia, tem mais ou menos umas 300 páginas. Né? Então é algo muito volumoso, então dá trabalho. E a gente passou a plenária toda, o dia inteiro, desde manhã cedo, mais ou menos 8 horas da manhã, e conseguimos fazer com que aprovasse uma propositura de Caratinga, que no caso era eu que tinha escrito ela. Né? E o tema na época era Cidades Sustentáveis, e a minha proposta era que cidades mineiras que tinham uma demanda muito grande no aterro sanitário, que o governo do estado pudesse subsidiar ou financiar uma usina que conseguisse pegar a energia porque quando é condensado o lixo, ele produz um gás que chama gás metano. Sim. E esse gás metano você consegue fazer com que ele vire energia elétrica. Então, era basicamente isso que era a minha proposta, né? E ela conseguiu passar e foi depois para a Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa. Então, assim, foi um momento muito interessante na minha vida, que eu acrescentei muito conhecimento, né, prático de como é que funciona. E assim, para quem não tem paciência, não funciona. Porque... Mas é um jogo de paciência mesmo. Política no porque geral. é muita lei, muito detalhes que você tem que estar atento, porque se passar batido, depois a gente colhe até frutos negativos disso, né? Se a gente não estiver atento para essas situações. Sim. O Rainer, e hoje você está como superintendente de Cultura e Esporte. Como está sendo essa experiência? Sua visão assim, da cidade mudou depois de você poder participar, assim, atuando mais no executivo? Como você vê Caratinga Mudou hoje? bastante, mudou muito. Eu digo que a primeira vez que eu vim para o Poder Executivo, eu era diretor de juventude. E quando eu entrei, eu imaginei assim, porra, agora eu vou revolucionar essa cidade, porque eu estou lá num cargo, né, que é cobiçado por muitos. E eu pensei comigo, agora eu vou fazer todas aquelas ideias, aquelas coisas que a gente acreditava que poderia fazer uma diferença na vida das pessoas. Eu falei, agora eu vou colocar tudo em prática. Na hora que eu cheguei lá, quebrei a cara, né, vamos dizer assim. É porque a nossa vontade não está diretamente alinhado com as condições com que a realidade nos oferece. Né? A realidade, por exemplo, de uma administração pública. Né? O Dr. Weto pegou um orçamento de 85 milhões de reais, né? Um orçamento que ele trabalhou do prefeito anterior, que era um orçamento limitado, com contas atrasadas, né? 6 meses, o prefeito anterior devia 6 meses de conta, de aluguel, salário devendo, e ele teve que colocar isso em ordem. Então não tinha recurso para poder fazer investimento na área que eu estava lá, que era diretor de juventude, ou seja, fazer políticas públicas voltadas para a juventude. Né? Até porque o orçamento municipal, ele é uma lei que ela é para todas as gestões públicas, né? Que é 50% folha de pagamento, 25% educação, 15% saúde, 6% repasse para a Câmara dos Vereadores e 4% é para investimento. Então, desses 4% tem que dividir entre obras, obras, cultura, esporte, lazer,
manutenção de frota de veículo municipal. Então, é um recurso muito disputado. Então, o prefeito tem que ter suas prioridades. E acaba que, nesse processo, eu amadureci muito. Eu percebi que você só consegue fazer aquilo que a realidade te dá condição, mas você tem como fazer seu melhor. Entendi. E na época eu consegui fazer muita coisa boa, com muita vontade, muita determinação. Nós implementamos o Pré-ENEM Solidário, que é um conselho preparatório para o Enem. O Parlamento Jovem, a gente fez ele acontecer. Empreender Jovem. A gente fez muita coisa bacana dentro do Departamento de Juventude. E como é que é a sua relação com o Executivo e com o Legislativo? Você tem um bom fluxo ali nos dois? Tenho. Eu tenho uma relação muito, muito boa com os vereadores, né, na sua totalidade. É lógico que alguns vereadores a gente tem mais afinidade do que outros, mas natural, isso é natural, mas eu tenho um respeito e uma consideração por todos, porque eu acredito o seguinte, ser eleito vereador não é fácil, né? Principalmente numa cidade igual Caratinga, que tem 300 candidatos, geralmente por volta de 300 candidatos a vereador. E se você for dividir por número de eleitores, né, no caso, o número de votos válidos, que gira mais ou menos em torno de 40 mil votos válidos, dá mais ou menos 150 votos por candidato. Então, é muito disputado. Então, para o candidato tirar 800 votos, tirar 700 votos, ele tem que correr muito atrás. Né? Então, eu admiro essas pessoas que conseguiram esse voto. Cada um tem seu jeito de trabalhar. Mas eu acredito numa coisa fundamental que tem que vir alinhado com a política que está acontecendo no nosso município, que é a qualificação. Eu acredito que nossos políticos eles podem se esforçar mais para que se estejam mais preparados para a função, de fato, de vereador. Né? Que às vezes acaba não exercendo devido a alguns vícios que vêm ao longo dos anos, né? Isso é natural. O Rainer, então, fala pra gente, você é pré-candidato hoje à Prefeitura de Caratinga? Olha, meu nome está à disposição do governo, sabe? E o momento agora é aquelas pessoas que entendem, que acreditam que pode contribuir com a cidade de uma forma mais ampla, elas estarão colocando o nome à disposição, né? À toa que a gente está vendo muitos nomes surgindo. Sim. E não só devido a isso, devido a um vácuo, né? A não ter um favoritismo, né? O cenário está aberto. Então, é natural que as pessoas queiram, né, colocar o nome à disposição para poder, futuramente, se caso a pessoa viabilize, eleitoralmente falando, nas pesquisas ou questão partidária, ela de fato se torne um candidato. Mas eu coloquei meu nome à disposição porque eu entendo que a minha experiência de 7 anos dentro da gestão pública, aliado com o meu estudo, né, que eu sou formado em ciência política e pós-graduado em administração pública pela PUC. Eu acredito que a experiência aliada à prática que eu adquiri ao longo desses anos, eu conseguiria fazer uma boa gestão no município de Caratinga. Você se sente preparado. Exatamente, eu me sinto preparado para exercer essa função do executivo. Eu sei que não vai ser fácil, né? Assim como não é fácil estar como superintendente de cultura e esporte. Muita cobrança e assim, graças a Deus a gente está tendo um apoio muito forte do governo federal na área da cultura, né? O Natan está sofrendo sofrendo não, né? Recebendo algumas benefícios justas, né? Porque ele é um artista, ele é um agente cultural, ele produz cultura para a cidade, então é mais do que merecido, né? Esse apoio. E eu me sinto preparado para estar nessa função. Agora, se chegar lá na frente, meu nome não for o melhor, né, se as pessoas entenderem isso, se o público de Caratinga também compreender dessa forma, não vejo problema de recuar, né, apesar que, até por conta da minha idade, eu tenho 27 anos, eu tenho o que os outros candidatos não têm, que é o tempo a meu favor. Eu ia te falar justamente até nesse papo, né? Você sofre isso, sim, porque o meio político a gente vê as velhas raposas, né? Tem esse jargão no meio político, assim, sim. Né? E aí, são jovens, cara, né?
7 anos já trabalhando com o poder público, mas gosta de estar falando com preparo e tudo. Mas como é que você vê aí o olhar de dentro para fora mesmo, né? Dos líderes dos partidos, enfim, dos opositores também. Essa questão da idade, não é uma questão ou é uma questão? Como é que você enxerga isso? Acaba sendo e ao mesmo tempo não sendo. Por quê? Eu passei por 2 eleições como candidato a vereador. Então, deu para me ver como funciona o jogo político de bastidor. Sim. Que é o que a maioria da população não fica sabendo. E é um jogo complexo, né? E os seus adversários não querem ver você se dando bem. Então, eles vão fazer de tudo para fazer com que você não alcance seu objetivo, né? Então, acaba até às vezes ultrapassando alguns limites éticos, sabe? E isso é muito ruim para a política, porque aquelas pessoas que são pessoas boas teriam consigo assim, poxa, eu nunca faria uma coisa dessa, mas o seu adversário faz, né? Então a gente tem que ter muita cautela com esse tipo de comportamento, porque eu acredito que tem que existir um limite ético. Vamos para a disputa, mas vamos para a disputa dentro do jogo, de fato, dentro do que a lei permite, do que a lei permite a gente fazer, né? Mas acaba que a realidade não vai de encontro a essas coisas, sabe? Não é fácil, Natan, não é fácil não, mas é um desafio, né? A gente, com a experiência que eu adquiri com essas 2 eleições de vereador, eu sei como o jogo funciona, né? E eu acho que, no final, a verdade sempre vence. E eu vou trabalhar com a verdade. Né? Vou trabalhar com a verdade com as pessoas para poder, lá na frente, se as pessoas enxergarem que, de fato, aquele menino realmente, vou dar uma oportunidade para ele. Se for dessa forma, a gente vai dar sequência nesse aí. Dentro disso ainda, tem a ver e não tem a ver, porque... mas tem a ver com a questão da idade e do que você falou. Você está falando toda hora de choque de realidade, e aí eu quero saber se tem algum choque de realidade dentro da sua formação acadêmica e do mestrado, enfim, de aliar realmente teoria e prática, que a gente estuda ciência política, a gente enxerga um mundo lindo. Não, político vai resolver todos os problemas do mundo, né? E na hora que você chega dentro de uma gestão, ou entendendo mesmo as mazelas de cada município, vamos falar mazela, vamos falar as particularidades, né? Cada município tem uma particularidade, cada instância de governo assim, tem a sua particularidade. Então, é isso que eu quero saber, assim, desse choque da realidade acadêmica, assim, do ideal que a gente entende de política, com a realidade que você está encontrando hoje, principalmente na superintendência. É um choque muito grande, porque... quando você vai estudar a teoria, né, quando os pensadores formaram o Estado, através de John Locke, Foucault, enfim, outros pensadores que idealizaram a forma que o Estado funciona hoje, a gente vê que é uma coisa bonita, né, charmosa, atraente. Para os gregos, então, é poético até. Exato, não, a democracia direta, né, o povo participando, mas na hora que a gente vê na prática, as coisas não são tão belas como é. Mas não existe outro caminho que não seja a política. Sim, né? Tudo é político, né? Tudo passa pela política. A forma como a sociedade funciona passa pela política. As regras, né, de um sistema financeiro, se ele vai funcionar da forma X ou Y, passa pela política. Então não existe outro caminho, né? O caminho é a política. Agora, nós precisamos fazer com que esse caminho seja melhor pavimentado, né? Tenha uma pavimentação de mais qualidade, né? Não pode ser uma pavimentação esburacada, né, que você coloca uma camada fina demais, chega primeiro probleminha, aquilo já vira uma coisa pior. A gente tem que buscar qualificar a política. Eu penso dessa forma, né? Porque só através da qualificação que a gente vai conseguir fazer com que os serviços públicos cheguem até as pessoas da forma que deve chegar, né? Da forma idealizada, né? Onde a teoria nos fala que o cidadão tem direito à educação, saúde de qualidade, moradia, emprego, renda.
mas chega na prática e passa um sufoco, uma dificuldade danada para conseguir um emprego, né? Então, as coisas mais básicas, realmente, a população mais sofre, né? Exato. Direitos garantidos constitucionalmente, né? Mas que o acesso ainda é muito difícil. E isso é fato, assim, a gente vê. E passa justamente pela política. Exatamente, passa pela política. Então, eu vejo que o momento agora é oportuno para que o jovem entre na política, né? Nós tivemos, por exemplo, na eleição passada, Nicolas Ferreira, concorde ou não? Né? Tem pessoas que concordam com ele, tem pessoas que não concordam. Mas é uma pessoa que foi o mais votado, então tem que ter um respeito quanto a isso. 1 milhão de votos, né? Acho que 1.500.000 votos. Um rapaz novo, né? E tem feito... Eu não conheci, de repente você é surpreendido, assim, nossa, mas teve 1 milhão de votos, quem é esse rapaz? Né? Até uma surpresa para Caratinga, no geral, né? Com certeza. A gente tá conversando aqui com um monte de gente, então esses pré-candidatos vieram aqui, a maioria falou isso, do Nicolas, inclusive, né? Que foi uma surpresa para a cidade, né? Exato. De ser um cara desconhecido, entre aspas, mas que teve a maior votação, uma votação expressiva. Exatamente, né? foi o majoritário. É o majoritário aqui em Caratinga. Né? Exato, e ele ficou meia hora na cidade. Sim. Né? Então... Mas aí onde eu faço uma leitura disso, né? Entrevistar sou eu não, né? Deixa eu falar. Faz a leitura. Mas eu faço uma leitura disso. Ele ficou meia hora na cidade, beleza. Deu rolê no centro e tal, beleza. Mas ele estava há meses rede social dele. dentro da casa das pessoas nas redes sociais. É uma forma nova de trabalhar. Soube trabalhar e entregar a ideia dele. Exatamente. E é o que fez com que as campanhas ficassem mais baratas. Porque uma campanha hoje de deputado é caríssima. Caríssima. Ainda mais no estado de Minas Gerais, porque você percorrer de uma ponta do estado para outra, imagina o quanto você não gasta de transporte, de gasolina, de equipe. Minas é maior que muito país aí, né? Pois então assim, é um custo muito alto. E quem paga essa conta? Então, às vezes, acaba que o jogo político, de fato, fica nos bastidores. E os interesses, às vezes, da população fica de fora. Então, isso tem que ser avaliado. A gente tem que... Isso tem sido buscado, né, pela justiça eleitoral, pelos próprios mecanismos da política, formas para fazer com que a campanha fique mais barata, né? Antigamente era 6 meses de campanha, hoje já é 45 dias só, né? Então é uma coisa que veio para tentar fazer com que as campanhas fiquem mais baratas, para que o candidato ele tenha maior autonomia na hora de governar, né, na hora de fazer a gestão. Mas voltando para o assunto do Nicolas, o Nicolas é um reflexo dessa questão do jovem na política, né? Nós temos aqui também a pouco menos de 100 quilômetros da nossa cidade, na cidade de Ipatinga, o Gustavo Nunes foi eleito prefeito com 26 anos de idade, na eleição de 2020. Derrotou Nadielo, que era um raposão da política, né? Então, a política está mudando. E o cara de rádio, Nadielo, né? A política está mudando. E o Gustavo Nunes está mostrando ser competente, né? Muita gente duvidou da capacidade dele por ser jovem, mas ele está provando o contrário, né? Através do trabalho. Então, nós precisamos disso. Precisamos fazer com que a política ela não só se renove, mas se renove com qualidade, principalmente, porque também a gente às vezes fala de renovação, mas às vezes aquela renovação é mais do mesmo. Não pode ser dessa forma. A gente tem que fazer o máximo para abandonar os velhos vícios, a velha política, e tentar traçar um novo caminho, né, para a política municipal. E aí eu tenho uma coisa, tô cortando a Débora demais, mas eu não vou te cortar porque você que fez a pauta maravilhosa da Débora. Eu vou para a pauta, né? Dentro disso que a gente está conversando, que a gente está vendo assim, e até foi um susto para nós da imprensa, de verdade, que a gente conversa com todos os outros veículos da cidade, tem uma relação muito boa com a galera. E conversando com a turma, o Rainer, a gente está vendo assim, que essa pauta política, quem serão os candidatos, pareceu muito cedo no nosso ver, sabe? E aí eu queria uma análise sua, assim, que reflexo é esse? Assim, que a sociedade
está querendo discutir? Será que está tendo alguma insatisfação? Ou será que a galera está curiosa? Entende? Então, é uma pauta que acho que a imprensa toda está querendo entender. Eu acho que o maior culpado disso não é a população. São os próprios agentes políticos. Eu te explico por quê. O Dr. Eto foi reeleito. Foi reeleito porque fez uma boa gestão, né? Inclusive, faço parte do governo dele. Sim. Então, ele não pode vir mais. E, teoricamente, não tem nenhum nome à vista aí que vá suceder ele, né, com facilidade. Então, as pessoas viram nisso uma oportunidade de se colocar no jogo, né? E o raciocínio político dos agentes políticos é o seguinte: eu preciso me colocar no jogo, mas eu preciso ser conhecido também. Então, por isso que foi uma coisa antecipada, porque as pessoas já estão querendo ir até a população para se mostrar Sim. como um pretenso candidato, né? Então, acabou que esse movimento acabou sendo natural. Quando o primeiro manifestou, o outro falou, uai, não vou perder a oportunidade também não, vou manifestar também. É isso que a gente quer entender, porque a gente entende que é uma coisa da população, né? Conversando aqui. Eu vou te falar. A galera levantou a pauta. Talvez como são 8 anos de mandato, ele não pode eleger e fica aquela... Mas e agora? E quem vai ser? Aí vem essa... Mas é onde eu falo, né? Eu entendi o que você tá falando. Você tá falando que um deu o grito primeiro, outro não. Mas a gente entende que... Por que deu o grito? Porque a população levantou a bola. A população que começou o burburinho foi com a população. Foi com a população. Né? Então, essa análise que eu queria sua, Também. Por isso que eu disse que a maior parte do problema foi os agentes políticos, mas a população também... Cobrando, né? Cobrando também até da pensa, imprensa. sim. Vocês não vão falar, mas a gente falava, mas está tão cedo ainda. Né? Deixa o ano virar, né? A gente estava nessa. E realmente está uma coisa assim... latente, né? Você pode ver... Se você pegar os nossos chats aí, que a galera manda inbox pra gente, tem muita pauta relacionada à política. Sim. E à eleição e tudo. Sim. E eu vejo isso de forma positiva, porque demonstra um interesse, né? Se a população está querendo se informar há tanto tempo do pleito, é bom, porque dá prazo para que ela pense, para que avalie, né, o candidato, né, o pretenso candidato, avalie o grupo no qual aquele pretenso candidato também está incluso. Isso é muito importante, porque ninguém chega a uma campanha vitoriosa sozinho. Chega porque existe um grupo por trás, existem pessoas que estão acreditando naquela candidatura. Então, as pessoas que estão nesse grupo também interessam a população, né? Porque às vezes você tem um bom candidato, mas tem um grupo ruim em volta, que às vezes na hora que ele assumir lá como gestor, ele não consiga governar, né? Porque vai dever favor ao grupo. Então, é bom a população saber, se informar nesse sentido, para ela ter esse conhecimento, saber isso de forma antecipada. Mas eu estou para te falar um negócio, as pesquisas eleitorais, elas mostram para nós o seguinte: a população só decide de fato nos últimos 3 dias das eleições. Nossa. Acontece mesmo. A maioria da população, isso é pesquisa, isso é fato. Eu sem pesquisa a gente fala. A pesquisa que eu falo é a pesquisa que a gente faz com a turma, assim, sentindo o clima, né? Até os 3 últimos dias, a população ainda está avaliando quem ela de fato vai depositar o voto, né? A maior parte da população. Tem alguns que já estão definidos, né? Eu vou nesse aqui porque eu já... tal. Mas a maior parte da população só decide nos últimos 3 dias. Ou seja, ela avalia, ela observa, né? Ela sente o termômetro também. Não vai querer votar também naquele candidato que vai perder. Ela sente o termômetro. A gente ouve muito. Não vou perder meu voto. Acontece. Aí, às vezes, ela fica esperando o termômetro para ver qual que está mais forte e aí deposita o voto. Né? Mas o momento decisivo são os últimos 3 dias. Eu acho que está tranquilo. E tem aquela turma também que não está afim mesmo. Esse movimento forte hoje. Que é um protesto. Não quero votar como uma forma de protesto. A gente está vendo muita coisa. Prefiro pagar a multa. Então, isso é preocupante. A abstenção. Né? Você tocou num ponto fundamental, porque eu fiz um vídeo na internet falando justamente disso. A eleição de 2016.
18 mil pessoas juntando nulos e abstenções, 18 mil votos. Aqui em Caratinga. Aqui em Caratinga, que não foram para ninguém. Por quê? Ou não quiseram ir para as urnas, ou votaram nulo. E nulo vai para nenhum candidato. Muito, né? Aqui são o quê? 60 e poucos mil eleitores? São 62 mil eleitores. Então, é um terço. É um terço do eleitorado. É um terço do eleitorado. No ano de 2020, aumentou. Foi para 20 mil. Nulos e abstenções. 20 mil pessoas que não quiseram depositar o voto em ninguém. Né? E isso me preocupa. Me preocupa por quê? Porque é um desinteresse da população de não participar do processo político que vai definir a vida dela. Né? Vai definir a vida da cidade dela. As pessoas precisam entender que eu acho que isso bate muito de encontro com o descrédito da classe política. Sim. Porque ela não é só de Caratinga, ela é a nível nacional. A classe política do nosso país está completamente desmoralizada. Né? Não tem político mais com autoridade moral mais para cobrar nada, porque sempre está com algum rabo preso, sempre tem alguma coisa. Então, e a política, quando você exerce uma liderança, você tem que ser exemplo. Se você não for exemplo, ninguém vai te respeitar. A população em si não vai te respeitar. E falta isso na nossa classe, sabe? A nossa classe política perdeu isso ao longo dos anos por culpa dela própria. Né? Porque se acostumou demais com o poder, e o poder às vezes ilude as pessoas, sabe? A vaidade. Pra você ter ideia, tem assessores de deputados que eu fui final de 2017 eu fui no Encontro Nacional de Gestores lá em Brasília, gestores da juventude lá em Brasília. E alguns assessores me relatando que alguns deputados que vivem em Brasília, parece que eles vivem num mundo paralelo, que não vai de encontro com a realidade do povo brasileiro, que é a realidade da ponta mesmo. Por exemplo, num calor igual esse que está em Caratinga atualmente, o povo que está lá lutando no dia a dia com o aplicativo, entregando, fazendo entrega, ou lá no camelô, vendendo, não tem nem ar-condicionado. É uma realidade dura. Né? Isso não vai de encontro com que é a realidade que eles vivem lá em Brasília. E lá em Brasília, quem tem condição de ir lá? Não é o povo, é os lobbies, é os grandes empresariados, é os interesses. Então, esse assessor falou comigo, falou assim, aqui é um outro mundo. Então, acaba que o político perde a conexão com a realidade, por falta de estar presente nas localidades onde ele pediu voto. Né? Eu acho isso um ponto que contribui negativamente para esse descrédito da política. O Rainer estava me falando nos bastidores que você ainda está sem partido, né? E falando na questão de grupo político, você já tem esse grupo, está formando alguma parceria com o deputado ou isso ainda está sendo construído? Olha, eu tenho construído um grupo, né? Algumas pessoas que têm acreditado em mim. Né, a questão partidária tem até abril para definir, né? E no nosso país nós temos mais de 40 partidos, então eu acredito que até lá a gente consiga... Vai ser nos 45 do segundo tempo. Eu acredito que até lá a gente consiga, né, alguma sigla partidária que precisa, né, para poder ser candidato, né? Mas não tenho pressa com isso, porque pelo fato dos grupos aqui ter adiantado o jogo político, estão desesperados, estão querendo pegar o máximo de partido que eles conseguirem. Sim. Mas para eles conseguirem pegar partido, eles têm que prometer uma série de coisas para quem são os dirigentes partidários que estão acima, né, lá a nível estadual e federal. Às vezes vai prometer voto na próxima eleição. Então, como é que uma pessoa vai conseguir pegar 10 partidos e prometer para 10 deputados diferentes que vai trazer voto de Caratinga? Não condiz com a realidade. Né? Então, eu estou muito tranquilo nesse sentido, porque vai surgir a oportunidade, Deus vai abrir a porta no momento certo para que eu ache esse partido, né? Encontre esse partido para poder fazer essa disputa, né? Entrar de fato na disputa. Mas eu tenho conversado com muita gente, muitas pessoas têm abraçado e a gente está fazendo algumas reuniões, estou ouvindo muita gente, né? Outro dia eu ouvi uma pessoa ligada à educação
que chamou minha atenção para uma pauta assim que poucas pessoas estão observando, que é a questão da educação especial, né? Aqueles filhos que nascem com alguma necessidade especial, que tem acontecido muito de um tempo para cá, né? Até a gente fez agora muitos uma filhos cobertura desenvolvimento recente autismo. das mães atípicas, né? Cobrando também do poder público uma questão em relação aos filhos, né, especiais. Não só essas. E agora existe uma lei federal que obriga a educação, né, um município contratar uma pessoa destinada a essa situação. É lógico que assim, tudo tem que ser amadurecido com o tempo. É uma coisa nova que está surgindo, mas que merece uma atenção. E a gente vai, logicamente, debater com o tempo. Mas é uma pessoa que, numa dessas encontros, chamou atenção para esse fato interessante. Eu tenho uma outra questão relativa a essa coisa do partido, né? Você está ainda escolhendo um partido. Estou dialogando, né? Sim? Dialogando algum. Conversando com a turma. Mas uma coisa que a gente está perguntando para todo mundo, ficou muito claro, ficou evidente mesmo assim, para todo mundo, uma polarização forte na política a nível nacional, até no Estado, né? Principalmente na última eleição, eleições, né? ficou evidente assim, para todos. Como é que você vê isso no município? Vai afetar? São outras eleições, né? Mas essa polarização vai estar presente aqui? Como é que está essa coisa de esquerda e direita dentro do município? Olha, eu acredito que isso vai influenciar muito pouco na política municipal, porque a política municipal é uma outra realidade, né? Ela é a da realidade do buraco que está na rua, né? Do eleitor, da vaga na creche do morador, né? Da oportunidade de emprego, né? Então, isso diz muito pouco sobre a ideologia, sobre ser de direita ou ser de esquerda. Isso tem muito a ver com a necessidade, né, daquele eleitor, daquele morador de um determinado bairro da nossa cidade, do que, de fato, com o que ele pensa a nível nacional, né? Então, eu acredito que vai influenciar muito pouco, né? Eu acho que a pessoa vai observar mais a trajetória, as ideias, do que, de fato, ideologia política. Você diz, ele é de direita ou ele é de esquerda. Eu acho que isso vai influenciar muito pouco. Pode ser que influencie para algumas pessoas, né? Mas muito pouco, vai ser a minoria. O Rainer, a gente está caminhando já aqui para encerrar. O Edson já fez sinal que deu 30 minutos. Ah, é? Pode estender mais, não? Não, ainda tem uma pergunta que eu não fiz, que é uma pergunta que a gente fez para todos, né? E como que você vê hoje? E o que você acha que pode melhorar em Caratinga? Educação, saúde e infraestrutura. Olha, como eu disse para vocês, o Dr. Wellington, ele assumiu em 2017, ele pegou um orçamento de 85 milhões, com dívidas, salário de funcionarismo atrasado, devendo fornecedor, devendo aluguel, e ele pegou e colocou tudo em dia. Ajeitou a casa, fez obras, que isso é importantíssimo, né? Porque fazer obra é fazer investimento é gerar emprego e renda, né? Ele construiu 400 casas populares, construiu a ponte do Santo Antônio de Manhuaçu, pavimentou o hipercentro todo, né? Colocou iluminação de LED, iluminou as praças públicas, fez a muro da Rua Augusto de Moraes, fez a UPA, está fazendo agora, finalizando o Parque de Exposição, fazendo a Praça da Estação, enfim, dá para enumerar muito mais coisas, mas o que eu quero dizer com isso? Ele deixou a casa ajeitada, né? E um orçamento previsto para esse final de ano em 476 milhões de reais. Então, o próximo gestor, ele vai ter muito mais facilidade de realizar coisas do que o Dr. Wellington teve, porque ele primeiro teve que fazer com que a casa ficasse organizada. E com isso ele teve, inclusive, que fazer medidas impopulares, como, por exemplo, as pessoas na nossa cidade, 70% delas não pagavam IPTU, que é a principal fonte de arrecadação do município, né? E ele foi e tomou as providências que cabia a ele tomar enquanto gestor. As pessoas
passaram a pagar o IPTU. Então, o próximo prefeito ele vai ter todas as condições para fazer muito mais do que já foi feito. Né? E eu acredito que ele deixou a estrada para a gente conseguir, de fato, alcançar sonhos que Caratinga sempre teve. Uma universidade federal, um hospital regional, indústria. Né? Isso tudo eu acho que é possível de alcançar a partir da gestão dele que encerrar. Mas eu acredito que em todas as áreas elas podem ser melhoradas, sim. Podem ser, mas já houve um avanço muito grande e a gente pode avançar muito mais. Né? Igual na área da saúde, eu mencionei para vocês o hospital regional. Eu acredito que já passou da hora de Caratinga ter isso. Sabe por quê? A UPA, ela recebe toda a micro-região. Sim. E o município custeia ela sozinha. São mais ou menos, aproximadamente 700 mil. Não tem todo aporte mês dos municípios que participam da micro-região? Não, custeio sozinho. Né? Então, isso, querendo ou não, faz com que Caratinga não oferte uma saúde de maior qualidade para os munícipes. Quando o município mais precisa, que é quando precisa de uma intervenção. Porque a saúde básica ela está fluindo bem. Né? Mas eu acredito que o hospital regional ele possa cumprir essa função de desaguar os outros municípios para esse hospital e deixar com que os nossos atendam a nossa demanda. Isso é possível de fazer. Né? Enfim, em todas as áreas eu acredito que a gente possa avançar muito mais. Vai depender, né, do projeto e do interesse real do próximo prefeito, né, que foi eleito. Porque se ele tiver outros interesses que não seja a cidade de Caratinga, aí eu digo para vocês que a cidade não vai melhorar em nenhuma das áreas. Muito pelo contrário, pode piorar. E tudo que a gente quer é o contrário disso. É trabalhar para que as coisas realmente deem seguimento e a gente consiga alcançar voos ainda maiores. E isso é possível fazer. Né? E por isso que eu estou colocando meu nome à disposição. O Rainer, então eu te agradecer mesmo por ter aceitado participar desse bate-papo, né? E deixar esses minutos finais para alguma consideração que você queira fazer, deixar aberto para você. Sim. Eu agradeço, né, primeiramente a Débora, o Natan, o Edson, a equipe do Docno TV, a Rejane, e demais que eu esteja esquecendo aqui, agradecer pela oportunidade, pelo momento. É muito importante a gente estar aqui para poder expor um pouco daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente acha, né? E agradecer a audiência também por ter nos acompanhado até o momento, né? E espero que vocês busquem, né, conhecer de fato quem são os nomes que estão aí postos, que a gente possa ter uma consciência mais cidadã para escolher o que realmente vai ser melhor para o município no ano que vem. Está muito cedo ainda, mas a gente tem que buscar se informar, né? Um cidadão bem informado, ele certamente fará escolhas melhores, né? Então, nós precisamos disso e agradeço pela audiência e pela oportunidade. Obrigada pela participação, Natan, te cortei. Não, é isso aí. Eu que agradeço aqui, né? Na verdade, estou suprindo aqui uma falta da Rejane, mas a gente entende muito bem, né, o motivo dela. Sim, e, claro. Enfim, deixar um abraço aqui para a Rejane também. Sim, nosso carinho para a Regi. Tentando cobrir um lugar que não dá para cobrir. Mas estamos aí. Então, até o próximo episódio do 100 Ponto Final. Tchau, tchau. Abração.